Em 1º de junho de 2014, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa recebia Eduardo Campos. O jovem candidato defendeu suas ideias, falou sobre a vida pessoal e a vida pública, suas ambições e as prioridades de sua campanha. Hora então de fazer uma justa homenagem a essa personalidade que faleceu tragicamente nesta semana. A gente precisa unir o Brasil. Todas as vezes que o Brasil melhorou, não melhorou dividindo o Brasil. Para construir democracia, nós unimos os brasileiros de todas as cores, de todos os lados da política, de todos os recantos do Brasil. Hoje o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa vai falar tudo sobre o contrato de trabalho. Confira. O contrato de trabalho é o acordo estabelecido entre o patrão e o empregado. É bastante comum, na prática, o contrato de trabalho ele ser feito pelo contador. Normalmente manda os modelos, mas não precisa necessariamente ser assim. É até bom que o contrato de trabalho ele tenha todas as especificações daquilo que o funcionário vai cumprir. O horário que ele vai chegar, o horário que ele vai sair, se ele vai ter horário de almoço, qual é esse horário de almoço, se ele tem horário para algum tipo de descanso, às vezes 10 ou 15 minutos durante o dia, ou qualquer outro tipo de observação, obrigação ou critério que exista na relação entre o patrão e o empregado. Isso é o contrato de trabalho. Contrato de experiência. O prazo do contrato de experiência ele é de 45 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez, ou seja, ao todo, o contrato de experiência pode ter até 90 dias. A partir desse momento, ele se prorroga, não é, por prazo indeterminado. Então, a prorrogação de 45 pode acontecer uma única vez. Passados 90 dias, o contrato de experiência ele se torna por prazo indeterminado. Prazo determinado. O contrato de trabalho ele também pode ter prazo determinado. O que é isso? O contrato de trabalho ele pode servir também para determinado período. Então vamos supor que você no seu estabelecimento precisa de um funcionário para trabalhar por 4 meses, 5 meses, 6 meses, apenas esse período. Então você pode desde o início da relação estabelecer com ele um contrato e definir desde o início o prazo que isso vai acontecer. Então, isso é o que nós chamamos de contrato de trabalho por prazo determinado. Ou seja, o empregado já sabe quando o contrato, o prazo dele, vai acabar e que não vai ser renovado. Quanta informação, não é? Dicas como essas você só acompanha aqui no programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Na semana passada, voltou a se reunir o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, agora no âmbito e sob a coordenação da Secretaria Especial da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Palácio do Planalto. Podemos destacar a questão de um cadastro único para a constituição de empresas, que permite, então, com um único número, que seria o CNPJ, as empresas terem as suas atividades regulares perante a União Federal, estados e municípios. Questões de facilitação, aprimoramento e incentivo à participação nas compras governamentais. Questões relativas à baixa das microempresas e empresas de pequeno porte, que poderão ter uma forma mais ágil, mais rápida e simplificada para baixa. Apesar de nós termos ainda algumas ressalvas, porque apesar dessa baixa ser rápida, ela impõe ao empresário da micro e pequena empresa, bem como aos administradores em geral das microempresas e empresas de pequeno porte, uma responsabilidade solidária por eventuais dívidas ou pendências fiscais e tributárias que possam ocorrer, desconsiderando a questão da responsabilidade limitada prevista em lei. Outras questões importantes aqui ainda dizem respeito à substituição tributária, também onde vários produtos ainda estão mantidos e sujeitos à substituição tributária, mas também alguns outros foram excluídos, se esperando ainda um aprimoramento maior. O SINP, portanto, vai estar trabalhando para que a lei seja efetivamente cumprida e também auxiliando no desenvolvimento da regulamentação dessas normas, incentivando a atividade da microempresa e da empresa de pequeno porte para que se mantenha sempre formal e continue com a sua atividade empreendedora, crescendo, pagando impostos, gerando empregos e realmente contribuindo com o país.
Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. Nós temos afirmado sistemicamente que quem tem passado fala do presente e projeta futuro. O nosso convidado de hoje é o presidente do TCU, Dr. Augusto Nardes. Só para abrir um pouquinho a nossa história, foi um dos idealizadores do Simples. É um prazer tê-lo conosco. Prazer em rever o amigo depois de tanto tempo, de tantas peleias, como se diz no Rio Grande do Sul, de muitas lutas, né? Verdade. Traduzindo para as pessoas que não conhecem a terminologia lá do Rio Grande do Sul. De nós nos encontrarmos agora em outra posição, você é dentro de sempre esse trabalho fantástico a favor das pequenas empresas, através do SIMP, e eu agora na posição de presidente da Corte de Contas mais importante do país, o chamado TCU, e para mim é uma satisfação rever o amigo, porque em 96 nós começamos um trabalho que está hoje tendo uma repercussão muito positiva na nação brasileira, que foi a feitura da Lei do Simples, né? É verdade. É verdade. História boa de se contar um pouquinho. Vamos relembrar um pouco? Seria bom relembrar, porque foi numa audiência com o Malan, depois de eu ter liderado o movimento a favor dos agricultores, a chamada securitização, o alongamento das dívidas dos agricultores. Para lembrar o telespectador, em 94 nós fizemos o Plano Real. Foi uma decisão do presidente da República na época, e a transição para sair da inflação de 2.000% para a inflação praticamente zero nos levou a uma situação dramática para alguns segmentos, entre eles agricultores, pequenos empresários, que tinham comprado um trator ou uma máquina para sua empresa por um valor, estavam pagando 10 vezes mais, porque ficou embutida a inflação de 2.000%. E aí fizemos uma grande mobilização pela agricultura, 15 mil produtores colocamos em Brasília, na esplanada dos ministérios, fizemos um grande protesto de forma democrática, conseguimos alongar a dívida dos agricultores. Aí eu fui procurado lá no Sul por pequenos empresários que me disseram, na época eu era parlamentar, hoje não faço mais política, eu era deputado federal, diz, olha, o senhor conseguiu liderar um movimento junto com os seus companheiros para a agricultura, mas as pequenas empresas também estão quebrando, porque não estão pagando as suas dívidas, além dos impostos. É uma burocracia. Eu tinha sido contador. Então eu fiquei feliz, e muito feliz agora de te reencontrar, porque você foi um dos nossos grandes parceiros para essa luta toda. E eu me recordo que quando eu tive audiência com o Malan, ele disse que o sistema financeiro, a Fazenda, não tinha condições de negociar também a dívida dos pequenos empresários, e eu sou muito persistente, perseverante lá da fronteira. Eu sou testemunha disso, eu presenciei. E aí eu saí calado depois de uma audiência com o Malan, e ele disse que não tinha condições. Formei e fundei a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. É verdade, o senhor foi o fundador da primeira Frente Parlamentar de Micro e Pequena. E aí começamos a trabalhar, fazer articulações, e começamos a pressionar, e depois de 50 reuniões, entre a frente, com muitas participações suas e de vários segmentos, os outros movimentos da pequena empresa no Brasil, mas com uma liderança muito importante sua, nós conseguimos negociar e implantar o Simples em 96 no Brasil. Começamos, vejam só, para a sociedade que não conhece isso, mas é bom relembrar, começamos com 600 mil empresas, e hoje nós estamos com mais de 9 milhões de empresas pagando um imposto só. 600 mil empresas para 9 milhões. Se nós colocarmos 2 empregados por empresa, são próximo de 20 milhões de brasileiros que foram beneficiados. Fazendo uma coisa fundamental, o trabalhador que não tinha carteira assinada, porque não tinha como assinar a carteira e pagar todos aqueles impostos. É verdade. A folha de pagamento era muito cara. Então o cidadão estava sem dignidade, ele trabalhava de forma informal, ou no bico, como se fala, né? E nós conseguimos convencer a Receita e depois convencer a Previdência. Aí eu quero registrar um trabalho importante na época
do Everardo Maciel, primeiro, nós conquistarmos o secretário da Receita para iniciar esse processo, esse diálogo. Fizemos mais de 50 reuniões. Eu sei que o amigo e muitos parlamentares participaram daquelas reuniões e foi muita persistência para nós conseguir chegar a isso. Mas o resultado, e que muitos dos analistas não estão fazendo essa avaliação, é de que o crescimento da classe média no Brasil foi decorrente também da lei do Simples. Claro, Porque, que é o mercado interno. que é o mercado interno, porque nós capacitamos aquele que quer ter a sua autonomia, a sua independência, que não tem condições de conseguir passar num concurso para ter um emprego estável, mas que ele põe a sua cara e a sua coragem para fazer... É o maior patrimônio que tem. É, o maior patrimônio dele, que coloca a sua casa, coloca, às vezes, a sua moto, a sua bicicleta para andar, ou o carro, a carrocinha de pipoca, que na época existia, hoje já existe coisa mais moderna. Ele colocava tudo aquilo e não tinha segurança nenhuma. É verdade, é verdade. Hoje ele tem a dignidade de contribuir para a Previdência, faz parte, diminuímos a informalidade no Brasil. Então, eu estou agora acompanhando esse processo, fui agora na sanção, até quero agradecer ao Guilherme Afife Domingos, que reconheceu e citou isso que tu acabou de citar, que o Guilherme também participou desse processo, junto contigo. É verdade. O Guilherme Afife, e que nós somos o fundador da frente que fez a articulação no Congresso Nacional. Eu diria que foi um trabalho dos segmentos, junto com o Congresso Nacional, que fez com que nós evoluíssemos e tivéssemos a lei do Simples no Brasil hoje. É verdade. Agora, o senhor vê que um trabalho sério e a verdade, o tempo passa, mas eles são registrados e ninguém se esquece. Sobre esse aspecto, eu gostaria de falar agora um pouquinho do futuro, porque o passado, com justo mérito, o senhor colocou com muita maestria. Agora, o futuro fala das participações, das licitações, da micro e pequena, nessa nova lei do Simples, que, claro, foi oriundo lá de trás do trabalho que começou em 96. Agora, como é que o senhor vê esse futuro? Como é que o tribunal, de uma forma geral, que em última análise é que vai acabar analisando dinheiro público que vai para um lado, para outro, da União, do Estado e dos municípios, como é que o senhor vê esse pedaço da lei que fala da participação de micro e pequeno nas compras governamentais? Foi muito importante também o trabalho do SEBRAE, né? O SEBRAE deu todo o suporte técnico, além do SIMP e de tantas instituições. Nós temos que fazer esse registro. E por isso que eu começo falando do SEBRAE e de todos os segmentos que participaram desse processo, o nosso MONAMP, na época agora é uma confederação, as nossas confederações, tanta gente que trabalhamos em conjunto. Na verdade, foi feito um trabalho em várias mãos para nós construirmos o presente. Vamos falar do futuro. Conseguimos agora a sanção, que foi um trabalho importante dos parlamentares que estão hoje no Congresso, que continuaram aquele trabalho lá atrás nosso, e conseguiram avançar agora e incluir outros segmentos, como advogados, fisioterapeutas, todas aquelas pessoas que têm capacidade criativa, que usam o intelecto, estão dentro do Simples, que era uma luta que nós vimos pouco a pouco vencendo as resistências, porque simplificar as coisas facilita os negócios, facilita a geração de emprego, a distribuição de renda, e o maior desafio do ser humano, que está me ouvindo, é como ele poderá manter a sua família, pagar seu aluguel, pagar os estudos, claro, e projetar o futuro. Claro. E pior que o desemprego é a guerra, e nós, de certa forma, vivemos a guerra social no dia a dia. Qual o pai, qual a mãe que não quer ter a sua capacidade de renda? Então nós temos que pensar no futuro. O que o Tribunal de Contas da União pode contribuir para isso? Junto com os tribunais de contas dos estados, nós temos hoje uma grande parceria para nós aplicarmos a lei que estabelece de que as micro e pequenas empresas podem participar das licitações e que tem que ter a preferência, porque o pequeno empresário ele tem que desenvolver capacidades, crescer, mas se não houver um direcionamento para que ele possa ter um apoio do Estado para que ele cresça e distribua mais renda e gere mais emprego com menor custo, porque o emprego de um microempresário, de um pequeno empresário, custa muito mais barato do que uma grande empresa que tem tecnologia. Tem empregos que custam R$2.000.
Tem emprego que custa R$ 1.500. Tem empregos, para fazer um emprego num país, custa 10 mil, 15 mil, 20 mil, precisa muita Até tecnologia. R$2 milhões. Precisa muita tecnologia. E o país é imenso, 203 milhões. Então nós temos, através do controle dos TCEs, dos Tribunais de Contas, e eu estou aqui em São Paulo exatamente para fortalecer essa aliança com o TCE, que temos como presidente o nosso Edgar, e também com o TCM, né, com o Edson Simões, para que a gente possa trabalhar em conjunto para aplicar essa lei e que a gente possa fortalecer. O que aconteceu, que nós descobrimos no Tribunal de Contas da União recentemente, é de que algumas empresas estão burlando a ideia de micro e pequena empresa, e são empresas maiores que querem entrar nessa faixa de entrega de produtos. Isso nós estamos observando. E junto com o SEBRAE, estamos trabalhando para conscientizar. Mas eu creio que, em termos de futuro, nós temos que ter uma preocupação: fazer justiça social. E, para isto, nós temos que melhorar a entrega por parte dos órgãos do governo, seja em nível de Estado, em nível dos municípios e da União, de uma melhor entrega da educação, da saúde. E nós estamos com um grande projeto sobre governança pública para a nação brasileira. Aliás, o senhor está lançando um livro que eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse livro, porque nós chegamos ao final do nosso tempo. Bem, nós vamos lançar agora, no final do ano, um grande desafio que a nação precisa fazer uma reflexão. Nós vamos mostrar para o país os gargalos que existem em cada setor. Vamos fazer um grande evento através do Tribunal de Contas da União. Vai ser no dia 17 de novembro, lá em Brasília, chamar todos os governadores eleitos e mostrar os gargalos de 5 setores: previdência, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da infraestrutura e da segurança. E vamos apresentar 3 gargalos com os tribunais de contas. E nesse mesmo período nós vamos lançar um livro, Governança Pública. Como existe a governança corporativa nas empresas, nós queremos que o Brasil se transforme numa grande empresa. Mas o poder público tem que entregar um bom trabalho na educação, na saúde. Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, competitivo, de blocos. O Brasil é um grande bloco, é um grande líder hoje em termos mundiais, mas com diferenças sociais imensas. Então nós queremos entregar um livro que vai mostrar os desafios e os gargalos em cada setor para a nação brasileira. Eu só queria, para finalizar o nosso programa, porque chegamos ao final do tempo, deixar registrado que o senhor não é candidato a nada, eu não sou candidato a nada, e que nós não estamos ferindo nenhuma lei eleitoral e nem promovendo publicidade a nenhum partido ou programa. Está correto essa afirmativa? Está correto. Até porque o TCU não pode participar de política partidária. Nós estamos proibidos por lei. A bem da verdade e para que todos nos ouçam. Então, presidente Augusto Nardes, nós queremos desejar muito sucesso na presidência do TCU, te parabenizar pelo trabalho que está fazendo, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. O seu êxito e o êxito de todos os tribunais de contas do Estado e dos municípios sobre a sua coordenação, sobre o trabalho conjunto, o seu sucesso é o sucesso da sociedade brasileira. Parabéns, continuem assim. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!